Fala galera, bom dia para todos. Estamos aí mais uma vez para mais um vídeo para o canal. Mais uma semana se iniciando. Que seja uma semana abençoada para todos. Enfim, vamos hoje entrar com alguns tópicos aqui que eu tava pensando em colocar e debater com vocês no canal. Que seria uma pergunta que eu me fiz há um tempo atrás, que foi o que me incentivou a entrar e a procurar essas formas de renda, né? Essas formas de poder ter um rendimento um pouco maior. A pergunta que eu me fiz foi que eu precisava aumentar a minha renda. E aí, dentro daquilo que eu faço, né, dentro da minha área de trabalho, que é o transporte de táxi, eu estava meio que já fechado dentro de horário, uma carga horária, algumas metas que eu estava estipulando para mim, eu até estava conseguindo alcançar, porém não estava sendo suficiente para que eu pudesse, num curto prazo, médio prazo, poder resolver as minhas pendências financeiras. Foi aonde eu procurei saber e estudar um pouquinho a respeito desses investimentos de fundos, né? Tanto renda fixa como renda variável, para que eu pudesse abrir um pouquinho o leque na minha mente e pudesse visualizar em um período mais curto um aumento de renda. Porém, existem algumas coisas que a gente poderíamos debater aqui. Algo que aconteceu sempre comigo desde os meus 18 anos, quando eu comecei a trabalhar, foi que eu sempre procurava ganhar mais, independente daquilo da área que eu fazia, da área que eu estava exercendo na época. Eu entrei no meu primeiro emprego, comecei no supermercado como empacotador, e dentro desse supermercado como empacotador, eu já estava visualizando um salário um pouco maior. E como que eu fazia isso? Eu fazia contatos, às vezes até na própria concorrência, a gente faz amizades, procura se informar, e eu procurava sempre abranger um pouquinho mais aquela área que eu estava exercendo, para me aperfeiçoar, tentar ou aumentar, mudar o meu ramo dentro da empresa para poder ter um salário um pouco maior, ou mesmo dentro do ramo que eu estava, se mesmo que no caso fosse na concorrência, eu pudesse exercer a mesma função, mas ganhando um pouquinho mais, eu com certeza estava dentro. E eu sempre procurei fazer isso nas minhas atividades profissional. Independente da área que eu estava exercendo, eu sempre procurava visualizar um rendimento maior para que eu pudesse exercer, independente do ofício que eu estava exercendo na época, né? Através de uma melhoria de cargo ou através de um salário um pouco maior, mesmo que fosse numa outra empresa. Então eu abri um leque de amizades focando nesse propósito. Então eu nunca ficava satisfeito com o salário que eu estava ganhando na época, no que eu ganhava atualmente. Então hoje é a mesma coisa. Hoje a minha área de trabalho é o táxi. Eu tenho uma média diária que eu procuro alcançar. Essa média diária, ela não é o suficiente para resolver as minhas pendências? Não é. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar e abrir esse leque. Eu amo a minha profissão, não pretendo mudar. Eu acho que eu cheguei no ápice da profissão e a forma de eu poder aumentar essa renda para tentar resolver essas questões financeiras me apareceu aqui, nessa plataforma do YouTube, através de outros canais que me apresentaram essa opção de fundos de investimento. Então é algo que não é, lógico, a médio, curto prazo, porém é algo que eu já visualizo aí de médio a longo prazo poder resolver e ter um pouquinho mais de paz na minha situação financeira. Projeção de ganho seria o segundo tópico que eu queria comentar com vocês. Quando você entra nessa área de investimento, você tem que visualizar aquilo que você quer para você. Como esse canal ele é voltado para pessoas que estão iniciando do zero, que nem é o meu caso, é lógico que a gente não vai fazer uma projeção de ganhos de 50 mil, 10 mil, 100 mil reais assim num curto espaço de tempo. Até porque se você for visualizar esses valores, automaticamente você vai desanimar e vai parar pelo meio do caminho. Então o que eu sugiro para vocês, e é o que eu estou fazendo para mim, é fazer pequenas projeções de ganhos mensais. Por exemplo, estamos iniciando do zero,
como eu falei para vocês, os primeiros 70 centavos que entrou na minha carteira como um rendimento, um pequeno rendimento, me deixou muito satisfeito, muito feliz, porque eu vi que realmente é uma sementinha que eu plantei que está germinando. Porém, para o primeiro mês, se eu conseguir fechar um rendimento próximo dos R$ 10, para mim já vai estar razoavelmente consideravelmente bom. E automaticamente para o mês seguinte, de 10 aumentaria para 30, não investimentos totais, tá? Mas sim a parte de lucros mesmo, que é os juros que os investimentos vão me trazer de retorno. Então, para o primeiro mês, minha projeção é de 10, para o mês seguinte, aproximadamente uns 30, e assim eu vou fazendo projeções de ganhos pequenas para que num curto espaço de tempo, entre 6 meses a um ano, eu possa estar próximo ou ultrapassar o valor de R$ 100 mensais, entendeu? Então é essa a minha projeção. Esse é o segredo, você fazer projeções pequenas que esteja dentro da sua realidade, para que você não desanime e pare no meio do caminho, porque essa área de investimentos, de fundos imobiliários, CDI, que é renda fixa, renda variável, ela exige de você duas coisas: a consistência naquilo que você faz e a projeção de ganhos, né? Você fazendo uma projeção menor e de forma inicial, você vai conseguir alcançar os seus objetivos lá na frente. O terceiro tópico que eu queria comentar com vocês aqui, para quem está iniciando agora, o que seria o ideal? Qual seria a forma ideal, né, de começar? E não só comecei dessa forma, né, mas assistindo vários outros vídeos de outras pessoas que iniciaram praticamente do zero também, começar com a renda fixa, pelo CDI, com rendimento diário no caso, né, que você possa também fazer resgates a qualquer momento. Por quê? Porque como nós estamos começando do zero, todo o valor que sai do nosso bolso é um valor suado. E o CDI, a renda fixa, ela vai te dar um risco zero, vai te trazer um risco zero de perca. Porém, você colocando, dando esse primeiro passo de investimento na renda fixa no CDI, ela vai te trazer alguns pontos positivos, porque o rendimento ele chega a 100% do CDI, pode chegar até a 120%, dependendo da plataforma que você resolver investir, isso dentro daquele sistema de cofrinho, caixinha, tem vários nomes que que cada plataforma vai dando. Então você vai tendo um rendimento diário. Isso vai servir para você como uma reserva, porque se porventura o princípio de tudo é você colocar lá com o pensamento de não ter que mexer, mas se porventura você precisar por algum motivo, numa emergência ou outra, aquela reserva que está no CDI, você vai poder resgatar a qualquer momento, vai poder te auxiliar. E após você conseguir fazer uma projeção de ganhos dentro do CDI, aí sim você começaria a aumentar um pouquinho o seu leque. O segundo passo que eu consideraria seria o fundos imobiliários, porque o fundo imobiliário, você conseguindo comprar algumas cotas, no mês seguinte você já vai começar também a ter algum retorno financeiro em cima, né, das cotas. São valores pequenos, mas os rendimentos já vão te ajudar. Sempre procurar aprender mais a respeito do assunto, todos os dias de forma diária, vendo vídeos, lendo, procura se informar bastante a respeito de ações, como que funciona, criptomoeda, o próprio CDI, fundo imobiliário, sempre aprender, porque a gente nunca vai conseguir chegar no nosso conhecimento ideal para poder trabalhar nessa área de investimento, de fundo imobiliário, ações, CDI. Nós nunca vamos conseguir chegar ao ponto da perfeição. Então as coisas mudam bastante. A gente, por exemplo, agora teve essa questão da taxação dos Estados Unidos em cima do Brasil. Em uma parte dos investimentos isso é prejudicial, porém em outras é benéfica. Quais seriam os pontos positivos dessas taxações? Por exemplo, quem investe em criptomoeda, a tendência é a criptomoeda estourar. O dólar, quem investiu em dólar, comprou dólar quando estava um pouco em baixa, a tendência é o dólar subir. Então tem coisas que a princípio parece que vem pelo lado negativo, mas acaba sendo positivo. Por isso que é bom você também ter uma variedade grande
dentro da área de investimento, nunca focar numa coisa só. Você tem que estipular uma porcentagem de investimento em cada pacote que tem dentro da plataforma, que você possa comprar cotas de investimento de ações, cotas de fundo imobiliário, CDI, que é a renda fixa, é uma renda que você vai fazer a sua reserva. Criptomoeda é onde eu estou tendo um resultado até que está me surpreendendo, é um resultado muito maior do que aquilo que eu imaginava. Então, mas o importante de tudo é isso. Tá bom, galera? Então esses eram os tópicos que eu queria tocar no assunto hoje com vocês. E só para finalizar, referente a resultados, eu vou trazer os resultados finais em termos de juros, de rendimento real, daquilo que eu tive na sexta-feira. Porém, uma coisa que me surpreendeu bastante foi a projeção que eu fiz para mim. Ontem eu tinha comentado alguns valores com vocês, né, dos objetivos que eu tinha alcançado, porém eu estava vendo a projeção que eu tinha pensado para esse mês, e a minha projeção final para o final do mês era estar já com investimento próximo dos R$ 1.000, aglobando tudo, né? Todos os segmentos que eu poderia ir, entre criptomoedas, CDI, fundo imobiliário e ações. A minha intenção era chegar no valor de aproximadamente R$ 1.000 no final do mês. Porém, hoje é dia 14 e hoje provavelmente eu já vou estar atingindo essa marca. Isso acabou me surpreendendo bastante. Então eu vou ter agora daqui até o final do mês para superar o máximo que eu puder esse valor, porque a projeção para o mês que vem é eu tentar atingir a marca de 3.000. Porém, o que acontece? Quando eu chegar no final desse mês de julho agora, provavelmente eu vou ter alcançado um valor bem superior a esses 1.000. No mês seguinte, a partir do dia 1º de agosto, os meus rendimentos e os juros já vão estar contabilizando, inclusive, dentro dos juros que eu estou ganhando agora, dentro dos rendimentos. Então, muito provavelmente, até o final de agosto, eu vou conseguir alcançar essa marca de R$ 3.000 investido, com um esforço talvez até menor do que eu estou tendo agora inicialmente. Então isso daí é para a gente ter uma noção que os juros compostos, conforme você vai trabalhando a sua conta de investimento, ele acaba te ajudando muito para facilitar para o mês seguinte você ter um pouquinho mais de tranquilidade para atingir as suas metas, tá bom, galera? Então esse era o recado, as dicas que eu pude passar hoje para vocês. Amanhã a gente vem com outros tópicos aí relacionados à área de investimento. Também vou passar algumas situações para vocês aí em termos de foco, entendeu? Para você ter o foco adequado, para não desanimar, não desistir, não deixar que as pessoas quebrem, derrubem, travem os sonhos de vocês, entendeu? Então a gente vai procurar abordar alguns assuntos um pouco diferente no decorrer da semana. Na sexta-feira eu trago os resultados finais, mas todos os assuntos relacionados sempre com a finalidade de estimular e mostrar que a gente é capaz, porque muitas das pessoas, às vezes até próximas da gente, acham que nós não temos capacidade de alcançar os nossos objetivos, mas tudo está dentro da nossa mente. Tá bom, galera? Então fique com Deus, uma ótima semana para todos. Amanhã tem mais, hein? Forte abraço.